Eu decidi falar sobre a vitimização policial além dos números e peguei uma foto que eu considero muito emblemática do policial militar chorando, né, ajoelhado no sepultamento. Eu acho que foi o sepultamento do Neandro, do soldado Neandro. Essa foto foi publicada nos jornais. E a minha fala hoje ela é muito mais dirigida ao público não policial. Eu quero falar para a mídia, eu quero falar para as autoridades do Poder Judiciário e para o Ministério Público sobre a grande dificuldade de ser policial no Rio de Janeiro, no Brasil, de um modo geral, para que a gente possa, porque um dos papéis dessa comissão, uma das pretensões da Comissão de Análise da Vitimização é sensibilizar as pessoas para a dificuldade do exercício da nossa profissão. Ser policial, eu acredito que seja das profissões mais difíceis que alguém pode desempenhar. A gente costuma dizer, né, que todas as variáveis são possíveis numa ocorrência. E a percepção que a sociedade tem a respeito da polícia, ela, infelizmente, né, a opinião pública é formada por essas pessoas muito desconectadas da vida real, muito desconectadas da realidade, e que não permitem, inclusive, nenhum tipo de erro por parte do policial militar, né? Essa semana, pensando na apresentação, eu lembrei de um fato que aconteceu em fevereiro desse ano. O âncora do Jornal Nacional, ele fez uma fala, o William Bonner, né, dizendo o seguinte: Senhor General Heleno, no seu perfil no Facebook, declarou que o Brasil não entrará, não se manifestará a respeito da crise na Venezuela, a não ser que a soberania nacional seja afetada. Algo do tipo. No final do jornal, o William Bonner diz assim, a produção do Jornal Nacional entendeu, chegou à conclusão de que esse era um perfil falso. Nós lamentamos ter anunciado algo equivocado, nos desculpamos e boa noite. E o jornal acabou. Um erro gravíssimo, com certeza, né? Atribuir uma fala a um ministro de Estado, ao general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, mas que foi corrigida com nós nos desculpamos, foi uma falha nossa, muito boa noite a todos, até amanhã. Se o policial militar errar, se ele cometer uma falha, isso pode custar a vida dele, a vida de outra pessoa, a liberdade dele e, com certeza, a carreira. Com certeza. A nós não é dada essa possibilidade de cometer um erro humano, né? Porque qualquer um pode errar, o âncora do Jornal Nacional pode errar, do jornal mais importante do país pode errar, mas o policial não pode errar. E essas pessoas que nos julgam, né, e que formam a opinião da sociedade a nosso respeito, não conseguem enxergar o policial com olhos de realidade. O trabalho dessa comissão pretende falar para essas pessoas também a respeito disso. Para os formadores de opinião, nós conversamos, em algumas ocasiões, com jornalistas. Eu e Cajueiro, diversas vezes, demos entrevistas sobre o trabalho da comissão. Uma vez eu falei para um jornalista o seguinte, eu falei, olha, os senhores têm uma grande responsabilidade nesse estado de coisas que nós vivemos. Os senhores têm uma grande responsabilidade nisso. E eu gostaria de poder dizer isso a um grupo maior de jornalistas, porque quando vocês anunciam uma matéria dizendo... Está na imagem, um sujeito foi preso, armado com um fuzil, ou morto numa operação com várias armas. O Major Novo, ontem, não sei quantos assistiram à palestra dele, comentou sobre aquela ocorrência com muita repercussão no Falé Fogueteiro, né, onde todos os mortos estavam armados com diversas armas, granadas, etc. Quando a mídia chama essas pessoas, né, criminosos, como jovens suspeitos,
um sujeito que foi preso ou morto numa operação, e ele é mencionado na matéria como um jovem suspeito, e quando a mesma imprensa trata com descaso ou com uma certa indiferença o sofrimento do policial, a mídia está dizendo para o criminoso o seguinte: olha, a gente está do lado de vocês, tá? Porque essa imparcialidade é uma fraude. Essa imparcialidade não existe. Eu coloquei essa imagem aqui para dizer o seguinte, até coloquei imagens de polícias, eu não sei se alguém ali reconhece, são policiais de outros estados, e a imagem de baixo é de uma manifestação no Rio de Janeiro, em 2013. São policiais feridos, né? Eu coloquei ali que, no ano de entre 2010 e 2018, nós tivemos 2.408 policiais feridos. Essa baixa visibilidade da imprensa a respeito do nosso sofrimento é um motivo também de vitimização. E a execração pública das falhas cometidas pela polícia, a maneira como isso é retratado, é uma forma de nos vitimizar também. Num desses eventos de 2013 ou 2014, eu não tenho muita certeza, só numa manifestação, 20 policiais militares foram feridos. E a coisa é tratada na nossa grande imprensa da seguinte forma: a Polícia Militar informa que, no dia de hoje, nós tivemos 20 policiais feridos. E aí passa para o assunto muito mais importante, que é a previsão do tempo. Vamos lá, Maju, né? Maju, vai chover amanhã? Vai ventar? Assim, a coisa chega a ser estressante, né? Porque não tem a previsão do tempo, é algo muito mais importante para a nossa grande imprensa do que a vitimização policial. E o nosso trabalho tem esse foco também, né, da gente tratar disso, expor, discutir e fazer com que as pessoas reflitam a respeito. Assim, sou eu que passo, né? Eu ia dizer, pode passar. Não, assim. Bom, o problema da vitimização, ao contrário do que a gente pensa, é antigo na nossa instituição. Eu fiquei assustada fazendo uma pesquisa para falar aqui hoje a respeito disso, porque eu peguei um trabalho da professora Jaqueline Muniz, uma socióloga, que trata de vitimização há alguns anos, né? A gente tem vários pontos de vista divergentes, mas alguns são convergentes. Eu descobri, num trabalho dela de 2002, aqueles números ali, 1985, 923 mortos e feridos. Ela não fez separação, é um número consolidado de mortos e feridos. 1986, 1.027. 87, 924, 88, 888, 89, 881. E depois eu pulei para 2003, 2004, eu vou explicar por quê. Ela diz nesse trabalho que a Polícia Militar não gosta de tocar no assunto. Em 2002, ela fez um trabalho, uma análise, e ela disse o seguinte: o comando da instituição e a cúpula, né, da polícia não gosta de falar sobre isso, é um assunto tabu na corporação. Ninguém quer tratar sobre vitimização porque incomoda, porque a PM se sente vulnerável quando expõe a sua realidade, porque isso talvez não pegue bem para a imagem institucional. Ela faz uma série de considerações com as quais eu concordo plenamente. Era dessa forma, isso era verdade, até pouco tempo atrás. Em 2003, 2004, a PM criou aqueles grupos ali. Não sei como é que eu aponto isso aqui. Esses grupos aqui, o Grupo de Apoio à Família do Policial Militar Falecido e o Grupo de Apoio ao Policial Militar Ferido. Esses grupos foram criados, na época, ligados ao gabinete do comandante-geral e comandados por coronéis da reserva contratados como tempo certo, né? Oficiais que já tinham passado para a inatividade e voltaram a trabalhar como responsáveis por esses grupos. Os grupos eles tinham uma boa estrutura, eles tinham viaturas, um grupo considerável de pessoas trabalhando, viaturas para conduzir os vitimados para fazer terapia, tratamento, etc. Com o passar do tempo, com as mudanças sucessivas de comando, porque isso também é uma realidade, a gente tem uma descontinuidade muito grande naquilo que a gente começa,
também por conta das crises, esses grupos foram perdendo a força, perdendo estrutura, foram parar, um deles foi parar na DAS, que é o Grupo de Apoio aos Feridos, e o Grupo de Apoio aos Mortos foi parar na Diretoria de Nativos e Pensionistas. E esses números, esse foi um fato que aconteceu em 2004, como eu coloquei, porque havia, nesse tempo, se a gente comparar com anos seguintes, né, a gente teve uma explosão em 2003 e 2004 desses números. Nós atribuímos a queda dessa vitimização, a partir de 2005, à entrada dos blindados na corporação. Foi nesse período que chegaram os primeiros blindados, entre 2004 e 2005, e a gente teve realmente uma redução do número de vitimados em serviço. Bom, eu vou contar aqui, eu escolhi algumas histórias de 429 casos de mortos, só mortos, entre os anos de 2015, 2016 e 2017. Eu escolhi meia dúzia de casos para contar aqui, para dizer por que a Comissão de Análise da Vitimização nasceu. Nasceu no comando do Coronel Duarte, da minha turma, que está aqui presente. E qual foi a motivação do surgimento dessa comissão? Lá no alto, nós temos 2 soldados, Eduardo e Vinícius. O Eduardo morreu subindo para assumir o serviço na UPP Mangueira. E o irmão dele, eles eram sobrinhos de um coronel da reserva, e ele foi retirado da UPP onde ele estava trabalhando e colocado numa unidade administrativa para ter a vida dele preservada, já que ele tinha acabado de perder o irmão assassinado. Ainda que a gente não tenha um protocolo sobre isso, essa é uma prática na instituição, né? Você perdeu uma pessoa da sua família, policial também, assassinado, vamos tentar preservar a vida do outro. E ele foi colocado no CRSP. 2 meses depois, chegando na casa dos pais dele, em Realengo, ele reagiu a um assalto e morreu na frente da esposa. Então, a família sepultou os 2 filhos com menos de 2 meses de intervalo. Esse casal que está aqui, eram ambos policiais militares. Ela tinha 27 anos, se eu não me engano, a Adriele, e o rapaz também, os 2 muito jovens. Ela, filha de um policial militar que foi morto na área do mesmo batalhão onde ela foi alvejada. Ela trabalhava no 14º Batalhão, o pai dela foi morto na área do 14º Batalhão 10 anos antes. Ela tomou um tiro no pescoço, foi internada, chegou a ficar 1 mês internada, não sei quantos lembram disso, houve uma mobilização da corporação para tentar ajudá-la, inclusive com doações de sangue, etc. E o marido dela foi até a Diretoria de Assistência Social para dar entrada na documentação pertinente ao seguro. Ela faleceu, Adriele, em junho de 2015. O marido dela, o Blair, foi morto voltando de um serviço do PROES. Ele estava armado, né, naturalmente, e reagiu a um assalto e foi assassinado, se eu não me engano, na área do 9º Batalhão. E aquele caso que está ali relatado à esquerda, me perdoem pela exibição dessa foto, eu confesso a vocês que pensei muito se colocaria ou não a imagem, é a única imagem de policial morto que está na minha apresentação, mas eu acho que ela é necessária. Aquele policial, o Bruno, ele trabalhava na UPP Borel, se eu não me engano, e foi o Formiga, uma UPP da área do 6º Batalhão. A família dele morava na Baixada Fluminense. O irmão pediu que ele fosse encontrá-lo numa rua, buscá-lo, né, para ir para a casa da mãe, algo do tipo. Ele parou para pedir uma informação, segundo o relato, né, parou para pedir uma informação, foi abordado por vários criminosos armados de uma favela de Nova Iguaçu, levado para dentro da comunidade, barbaramente torturado, amarrado a um cavalo, né, e arrastado e acabou morto. Esses são 4 de 429 casos que eu vou relatar aqui. O Neandro também foi algo muito emblemático. Eu quero só que vocês observem para as datas, tá? Outubro de 2015.
Aqueles casos anteriores também são de 2015, 2016, outubro de 2015. O Neandro foi também algo muito noticiado na imprensa, porque a mulher dele fez vários apelos através de redes sociais, do Facebook, pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém desse notícias a respeito do marido que estava desaparecido. Ele desapareceu no dia 12 de outubro, não havia nenhuma informação, tinha informes, né, sobre o que teria acontecido com ele. A esposa dele fez vários apelos nas redes sociais, a PM fez várias operações na região onde ele teria desaparecido. No dia 20, o corpo dele foi encontrado carbonizado. Uma operação da PM prendeu vários indivíduos envolvidos ali no tráfico no complexo do Chapadão, e um deles confessou que ele tentou dar ré com o carro quando foi abordado pelos criminosos, perceberam que se tratava de um agente da lei, abordaram o carro, ele trocou tiros, chegou a matar um dos bandidos, mas foi colocado dentro do carro, e o preso disse que ele foi queimado vivo. Aquilo que vocês estão vendo aqui embaixo é uma manifestação que aconteceu no complexo do Chapadão, porque, né, numa destas operações em que a polícia tentava ter notícias, encontrar esse policial, morreu um morador, um rapaz que não tinha passagem pela polícia, foi morto. Por conta da morte desse civil, a população quebrou vários supermercados, saqueou várias lojas, queimou 4 ônibus e assim, parou aquela região próxima ao complexo do Chapadão. E, para finalizar os casos que eu quero relatar aqui, aquela mocinha ali em cima, de 24 anos, soldado Vanessa, era policial militar no 7º, foi transferida para o 35 a pedido dela, porque ela morava em Itaboraí. Trabalhava muito, relatos dos colegas dela, tirava o RAS, né, para quem não conhece aqui, o pessoal de outros estados, regime adicional de serviço, ela trabalhava na folga, porque ela estava próximo de casar e precisava melhorar a situação financeira dela, então ela trabalhava no RAS, e num desses serviços à noite, na BR-101, fazendo um retorno para voltar para Itaboraí, na área de São Gonçalo, ela e o policial que estava com ela, eu acho que ela estava dirigindo a viatura, eles se depararam com vários vagabundos armados, ela tentou dar um cavalinho de pau com a viatura capotou. Aquela viatura que está ali, eu não sei se dá para vocês verem, ela está furada, feita uma peneira, furada de tiros. Para resgatarem a viatura, tiveram que entrar com o blindado do 7º, porque os bandidos não deixavam nem chegar próximo da viatura capotada. O policial que estava com ela conseguiu fugir, pediu socorro, mas ela morreu no local. A Elisângela, essa sargento aqui, particularmente, eu conheço muito a história, porque a cunhada dela trabalhava na minha unidade, uma subtenente que trabalhava comigo. E a Elisângela também, como vários policiais, trabalhava em diversos lugares, e, além de trabalhar no PROES, no RAS, ela era do 5º Batalhão, ela também vendia batata frita nos finais de semana em Nilópolis, porque ela era moradora da Baixada, ela não tinha filhos, mas ela tinha uma afilhada que estudava medicina, estuda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como é uma família muito pobre, para manter essa moça estudando no Rio Grande do Norte, a família inteira trabalhava para ajudar. E ela fazia muito porque era afilhada dela. Voltando de uma venda dessas de batata frita lá em Nilópolis, na Avenida Brasil, num retorno da Avenida Brasil, ela foi abordada por dois sujeitos, 2 menores, armados, e ela reagiu. Eu acredito, como ela trabalhava no centro da cidade, estava acostumada a ocorrências envolvendo menores, né? Talvez ela tenha imaginado que era uma arma, um simulacro, não sei. Um desses caras foi preso na mesma noite do fato. A PM prendeu os 2, um deles confessou. Eu não vou colocar áudio, vídeo aqui, porque minha saúde não suporta, né? Então, eu não vou torturar ninguém aqui com isso. Mas eu assisti o áudio do preso dizendo o seguinte:
A mulher maluca partiu para cima da gente com a arma. Ela era uma moça grandona, né, Elisângela? Eu certamente não faria isso, mas ela era uma mulher forte. Ela partiu para cima do garoto para tentar tirar a arma dele. Ele bateu nela com a arma, ela tentou de novo desarmar o cara, aí eles deram um tiro no peito dela. E o Ávila, que é o último caso aqui, eu vou encerrar com a história dele, para dizer por que essa comissão surgiu. A morte do Ávila, não que a morte de um oficial tenha peso diferente da morte de um praça, de forma nenhuma, porque a vida tem valor absoluto. Mas, quando a gente perde um jovem tenente cheio de vida, cheio de vontades, de sonhos, de planos, a gente está sepultando o futuro da instituição, porque ali está morrendo um futuro comandante. Ali morre um líder da polícia, e esse rapaz era um líder. Ele deu o nome à turma de aspirantes que se formou dia 13. Os aspirantes estão presentes? Aspirantes? O Ávila deu o nome à turma de vocês. Quando esse policial foi morto, eu confesso que eu não gosto de ficar vendo filme, nada disso, porque, realmente, como eu estava dizendo, eu sofro como se eu estivesse perdendo uma pessoa muito próxima, porque essa farda nos faz irmãos. Eu já disse isso em outras ocasiões, né? Vestir essa farda faz a gente ser irmão. Quando morre um policial, morre alguém da nossa família, morre uma pessoa que a gente quer ter perto da gente, né? E o tenente Ávila morreu lutando contra os caras que foram assaltá-lo. Eu não sei quantos assistiram às imagens. Ele desceu da moto, partiu para cima dos caras aos socos, só que tinha uma outra moto com mais 2 caras armados, ele não tinha visto, certamente. Ele tomou 7 tiros e morreu, foi socorrido, mas morreu. E o comandante do batalhão de choque, comandante dele, né, na época, fez a coisa mais bonita que eu já assisti num evento de sepultamento de um policial. Esse cortejo foi digno de um cortejo desses que a gente vê das Forças Armadas Americanas, dos policiais americanos, porque lá a gente sabe que a polícia é tratada com profundo respeito e com uma preocupação de mostrar o quanto o Estado se importa com a morte de um policial. O cortejo do Ávila devia ter mais de 200 viaturas. Eu não sei se o Fiorentini está aí. Está aí? Fiorentini? Fiorentini, comandante do choque na época. Eu me lembro que eu liguei para ele para falar do quanto me emocionou aquele cortejo, o sepultamento do Ávila. Isso tudo foi uma decisão dele, do comandante, com os oficiais do batalhão de choque, porque a gente não tem um protocolo desse tipo. Eu acho que isso é uma falha, a gente deveria ter um protocolo. A gente tinha que parar a cidade, a gente tem que fazer, da mesma maneira que se noticia com muita preocupação a morte de um membro da Câmara de Vereadores ou uma autoridade do Judiciário, a gente tem que dizer, olha, é muito grave perder um policial assassinado, é muito grave. E a gente faz isso quando a gente valoriza um momento como esse. O sepultamento do Ávila realmente foi muito tocante. E aí, logo depois disso, eu liguei para o Cajueiro, e aqueles que conhecem a gente há mais tempo sabem, eu só tenho 2 minutos para terminar. Aqueles que nos conhecem há mais tempo sabem que eu e o Cajueiro trabalhamos juntos muitas vezes, desde tenente, capitães, e somos pessoas igualmente indignadas com o fato de que a gente não se mobilizava. Eu liguei para o comandante do choque, também para o Fiorentini, e falei assim, vamos ao comandante-geral, vamos ao Duarte, vamos dizer para ele o quanto essa situação é inadmissível. A gente tem que dizer que não é normal estar indo ao Jardim da Saudade dia sim, dia não, isso não é normal. Se o comandante-geral for comparecer a todo sepultamento de policial militar, ele não faz mais nada. É porque o comandante-geral ele vai nos sepultamentos daqueles que morrem em serviço, porque, se ele tivesse que ir a todos, ele não ia fazer outra coisa. E o Duarte é uma pessoa inteligente, sensível, né? Não é porque é da minha turma, não, mas é verdade, é uma pessoa sensível e que também estava sofrendo com o assunto. E, na mesma hora, ele concordou que, realmente, a gente tinha que montar uma comissão, a gente tinha que fazer algo para fazer barulho,
Gente, esse auditório hoje aqui é um dos efeitos desse trabalho. A gente nunca imaginava que ia reunir policiais do Brasil inteiro para tratar sobre vitimização policial. Isso aqui é algo assim muito, muito além da nossa expectativa. Nós começamos o trabalho da comissão para fazer análise dos números, conversar com as autoridades, e eu vou encerrar, porque eu tenho que passar a palavra para o Coelho, para dizer o seguinte: nós conseguimos reunir 2 vezes o Procurador-Geral de Justiça e alguns promotores para falar sobre esse assunto. Tentamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, mas não conseguimos. Tivemos com a presidente do Instituto de Segurança Pública e fizemos um apelo para ela. Por favor, vamos fazer um dossiê sobre vitimização policial, da mesma maneira que todo ano o ISP publica o dossiê Mulher. Vamos fazer o dossiê da vitimização policial. Discutimos com várias pessoas. O importante dizer o seguinte: nós ouvimos a tropa, nos reunimos com a CPP, nos reunimos com os policiais do 41, do 20º Batalhão. Cajueiro abriu um link na página da PM para quem quisesse participar, para dizer o seguinte: quais são as causas da vitimização, quais são os caminhos para a gente reduzir a vitimização, e nós tivemos milhares de participações. Esse trabalho que hoje a gente está apresentando aqui, eu não vou ter tempo de apresentar mais do que isso, a comissão foi criada com aqueles membros que vocês estão vendo ali: o diretor-geral de pessoal, o diretor da DIP, da Diretoria de Assistência Social, o coordenador de inteligência, o núcleo de psicologia da DGS, a comunicação social, a área de tecnologia da polícia e a coordenadoria de assuntos estratégicos. Esse trabalho ele rendeu vários frutos. O principal deles são, além da eu não vou poder apresentar tudo que eu trouxe aqui, porque, infelizmente, não dá tempo, mas essas matérias que vocês estão vendo aí, todas elas foram publicadas em razão do trabalho da comissão. Cajueiro deu várias entrevistas, eu dei entrevistas, nós falamos na Escola de Magistratura, no Ministério Público. A imprensa começou a repercutir esse fato, né? Não é natural perder policiais como acontece no Rio. E isso já é um ganho, já é alguma coisa. Pelo menos o recado chega também no marginal. Olha, parece que a sociedade começou a se importar, né? Não podemos executar, torturar, fazer o que a gente costuma fazer com o policial, porque isso pode ter outras consequências além daquelas que a gente já conhece.